Fala aí, concurseiro, muito bem-vindo aqui ao canal TI Sem Segredo. A gente está na 11ª aula aqui da nossa série resolvendo 100 questões de TI para a Polícia Federal. Na aula passada a gente viu aqui algumas questões sobre mineração de dados, Big Data e ferramentas de aprendizagem de máquina. E nessa aula de hoje a gente vai ver um pouquinho de questões de banco de dados, outra questão que vai ser outro assunto certo aqui na prova da gente, certo? Se você não me conhece, meu nome é GB, eu sou analista de sistemas, servidor público federal, sou mestre em ciência da computação e sou professor, e vou ajudar vocês aqui a passar por essa disciplina tão complicada aqui, que é tecnologia da informação. Então a gente espera agregar aqui muito com a prova de vocês agora em 2025, lembrando que TI representa 30% da nossa prova e é um conteúdo muito importante para que a gente estude, tá? Estude com dedicação. A gente já está muito próximo da nossa prova dia 27 de julho, então a gente não pode mais perder tempo, não pode mais brincar. E aí eu peço a você que, se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like, faça um comentário, divulgue esse vídeo para quem também está estudando para a Polícia Federal. Essa iniciativa de vocês ajuda muito aqui no engajamento do canal e faz com que o YouTube possa entregar esse vídeo a muito mais pessoas. Então vamos lá, sem delongas, vamos aqui para a tela resolver as questões de hoje aqui de banco de dados. Então vamos lá, vamos à primeira questão de hoje aqui. Então ele traz aqui um diagrama aqui, que é um diagrama de entidade e relacionamento, tá? Então ele traz aqui uma entidade produto e outra entidade aqui tipo de produto. Ele traz aqui um relacionamento dessa entidade e traz aqui alguns atributos, tá? Então vamos ler agora a questão para a gente tentar entender. Então, considerando o modelo de entidade e relacionamento precedente, julgue o item relativo a banco de dados. Então, numa situação hipotética aqui, ele diz, ó, ao analisar o modelo de entidade e relacionamento em questão, Paulo verificou que há duas chaves identificadas com o mesmo nome, que seria as chaves código aqui. Então, essa código e essa código aqui. Em tipo de produto e em produto, Paulo sabe que o relacionamento e que as chaves primárias devem ser únicas. Então, a assertiva para a gente traz aqui. Nessa situação, Paulo deve invalidar o modelo de entidade e relacionamento em questão, pois ele está semanticamente errado, já que não podem haver chaves primárias com nomes iguais, ainda que em entidades distintas. Então, vamos lá entender como é que funciona. Então, o que é que ele está dizendo para a gente aqui? Ele está dizendo que esse diagrama de entidade e relacionamento está inválido, porque eu tenho aqui, ó, na entidade tipo de produto eu tenho código e na entidade produto eu tenho código, e ele diz que a gente tem que invalidar esse diagrama porque isso aqui está incorreto, que a gente não pode ter nomes de chaves primárias iguais mesmo em entidades distintas, e essa informação ela está errada, tá, pessoal? Tá errada. Não há problema nenhum a gente ter nomes de entidade e atributos iguais em entidades diferentes, tá? A gente não pode ter nomes de atributos chaves ou não chaves na mesma entidade. Então, se é numa mesma entidade, eu não posso repetir o nome nem de atributos chaves, nem de atributos não chaves, mas em entidades diferentes eu posso sim repetir esse nome. Inclusive, isso é super comum. Até porque, quando o SGBD vai fazer a análise desse atributo especificamente, ele vai considerar uma notação que vai ser assim. Primeiro, ele considera aqui o nome da tabela, ponto, o nome do atributo. Então, esse atributo código aqui, para o SGBD, vai se chamar produto.código. Esse outro atributo código aqui vai ser tipo, vou botar aqui, tipo de produto, ponto código. Então a gente vê que são coisas distintas, tá? Que apesar deles terem o mesmo nome, para o SGBD isso vai ser interpretado como coisas completamente diferentes. Um é produto.código, o outro é tipo de produto.código. E não tem nenhum problema da gente repetir os nomes em entidades diferentes. Inclusive, isso é super comum. Se você for pegar em um banco de dados, diversas tabelas vão ter aí o atributo ID, tá? Então, se essa assertiva tivesse correta, nenhum desses diagramas eles estariam válidos, tá? E na verdade não é isso que acontece. Então, considerando que são entidades diferentes, não tem problema nenhum a gente ter a repetição aqui do nome dos atributos, mesmo que eles sejam atributos-chave primária, tá? Então, só para a gente relembrar aqui, ó, o losango diz respeito a uma entidade, cada pecinha dessa aqui seriam
atributos, tá? Então, a entidade seria a minha tabela, os atributos seriam as colunas da minha tabela, e esse atributo aqui, tá? Que tem a bolinha fechada, escurinha, seriam os atributos chaves. Então, na minha entidade produto, isso é o nome da minha tabela, eu vou ter uma tabela que tem o código, que é uma chave primária. Eu tenho o atributo aqui preço, e eu tenho também o outro que é descrição, tá? Então aqui a gente tem os atributos, aqui a gente tem a entidade como representante da tabela, tá? E aí cada linha aqui que a gente for adicionando no banco de dados vai ser um registro desse banco de dados. O mesmo serve para a entidade aqui, tipo de produto, tá? Aqui o losango representa o relacionamento entre essas entidades, e esses números que estão aqui acompanhando aqui, as linhas que ligam o losango às entidades, são as cardinalidades, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho mais de cardinalidade. Mas questão incorreta, vamos para a próxima questão. Então a gente traz aqui o mesmo diagrama, tá? Vamos fazer outras considerações aqui sobre esse mesmo diagrama. Então, considerando-se apenas o diagrama apresentado, infere-se que, na aplicação das regras para a transformação do modelo entidade de relacionamento em um modelo relacional, então, na hora que eu vou transformar isso daqui em uma tabela, tá? Ele diz aqui, ó, é necessário realizar a fusão das tabelas referentes a entidades envolvidas. O que é que acontece? Eu tenho duas tabelas aqui, uma tabela produto e eu tenho uma outra tabela aqui, tá? Que é tipo produto. E ele está dizendo aqui que para a gente transformar isso aqui, né, numa tabela de fato, para a gente materializar esse diagrama numa tabela, a gente precisaria fundir aqui essas duas tabelas, tá? E essa é a informação incorreta. Isso aqui não é verdade, não é necessário a gente fazer isso, tá? Para a gente poder unir essas duas tabelas, a gente não precisa necessariamente fazer essa fusão dessas tabelas, mas a gente então somente pode aqui adicionar aqui um atributo que a gente chama de chave, deixa eu botar aqui em português, chave estrangeira, tá? Que seria o FK, de Foreign Key, tá? Então, a gente quando tem uma chave estrangeira, a gente vai pegar essa chave estrangeira e essa chave estrangeira vai referenciar a chave primária da outra tabela. E assim a gente vai poder fazer a junção dessas duas tabelas a partir dessa chave estrangeira. Então, quando a gente criasse aqui esse modelo, né? Então, a gente teria aqui uma tabela chamada produto. E o que é que essa tabela ia ter aqui, ó? Então, a gente ia ter código, sendo a PK, que é a chave primária. PK. A gente ia ter aqui... a gente ia ter que dar um nome, né? Então, eu vou chamar aqui de tipo produto código, que seria uma FK, que é a chave estrangeira. A gente teria aqui preço. E a gente teria aqui também descrição. Na outra tabela, que seria a tipo produto, tá? A gente teria aqui o código, sendo a PK, que é a chave primária. E a gente teria mais o que? O código e a descrição. Dessa forma, eu já consigo relacionar, tá? Então, imagine aqui que eu tivesse... Deixa eu passar uma linha aqui. O código do meu produto fosse 1. O código do meu tipo de produto fosse 10. O preço do meu produto fosse 100. E a descrição fosse X. Tá? Aqui, o código do meu tipo de produto seria o 10. E a descrição seria Y. Então, nesse momento, eu consigo identificar, né, que o produto 1... ele está relacionado com o produto de código 10 lá da outra tabela lá de tipo de produto. O preço desse produto é 100 e a descrição desse produto é X, e eu consigo achar a descrição também do tipo de produto a partir da chave estrangeira. Então, a gente não precisaria necessariamente fazer a função dessas duas tabelas, porque simplesmente a gente consegue fazer o relacionamento somente adicionando aqui uma chave estrangeira, tá? Então isso aqui é muito importante aqui. O modelo relacional, ele é muito importante que a gente
conheça, né, primeiro o que são atributos, o que é uma entidade, o que é um relacionamento, o que é uma cardinalidade, o que é uma chave estrangeira, o que é uma chave primária, os tipos de atributos, atributos nulos, restrições de domínio, todas essas coisas é muito importante a gente entender aqui no modelo de entidade e relacionamento, tá? Porque eu acredito que seja uma questão certa aqui de prova também sobre banco de dados, tá? Então vamos passar aqui para a próxima questão. Então vamos lá. Considere o modelo de entidade de relacionamento precedente. Então, conforme o modelo R em questão, um tipo de produto pode estar associado. Então, ele está dizendo aqui, ó, o tipo de produto pode estar associado a somente um produto. E cada produto possui um preço e uma descrição. Vamos analisar um pouquinho aqui de trás para frente, tá? O produto, minha entidade de produto é essa daqui. Tem o preço e descrição. Tem preço, descrição e tem o código do produto. Pronto, aqui, beleza. Essa parte aqui, tranquilo. Essa parte não, essa parte aqui, tranquilo. E aqui ele diz que um tipo de produto pode estar associado a somente um produto. E como é que a gente analisa isso? Agora é a hora da gente olhar para a cardinalidade. Quando a gente vai fazer uma análise de cardinalidade, a gente faz uma cardinalidade, uma análise cruzada, né? A gente chama de análise cruzada para a gente entender como é que funciona a cardinalidade entre essas entidades, tá? O que é a cardinalidade? A cardinalidade é basicamente a participação de cada uma dessas entidades nesse relacionamento. Vamos ver como é que isso aqui funciona. Eu tenho um produto, tá? E aí, quando eu vou analisar a cardinalidade dessa relação aqui, eu digo o seguinte, ó. Um produto pode estar relacionado a um tipo de produto. Isso significa que cada produto ele pode ter apenas um tipo atribuído a ele. Então, por exemplo, se é um produto de limpeza, então esse produto, o tipo dele é produto de limpeza e não pode ser produto de limpeza e frios ao mesmo tempo. Não pode, porque aqui a cardinalidade me diz que um produto ele só pode estar relacionado a um tipo de produto. Já quando a gente faz análise inversa, a gente vê que um tipo de produto ele pode estar relacionado a N produtos. Então, veja, um produto só pode ser caracterizado como sendo de um tipo, certo? Só que um tipo de produto, por exemplo, produto de limpeza, ele pode ser aplicado a vários produtos. Pode existir vários produtos de limpeza, mas cada um deles só pode ter apenas um tipo atribuído, tá? Então, essa é a análise da cardinalidade que a gente faz. Então, a gente começa daqui, a gente parte da entidade produto e vê quantas entidades, tá, da outra entidade participa desse relacionamento e aí a gente faz essa análise cruzada. Então, veja, um produto está relacionado a apenas um tipo e um tipo de produto pode estar relacionado a um ou mais produtos, tá? Então, quando ele diz aqui que um tipo de produto pode estar associado a somente um produto, é como se eu dissesse assim, eu tenho um produto de limpeza e aí eu pego lá uma vassoura como produto de limpeza. Então, não poderia haver mais nenhum produto de limpeza naquele departamento. E isso é incorreto, tanto do ponto de vista lógico quanto da análise aqui desse diagrama, tá? Então, a análise que a gente faz é assim. Então, lembre-se de fazer sempre essa análise cruzada, tá? Um produto, ele pode estar relacionado a um tipo de produto e um tipo e o produto, né, pode estar relacionado a um ou mais produtos, tá? Então, quando a gente vai fazer essa análise da cardinalidade, a gente tipo assim, isola, eu considero um produto só, ele pode estar relacionado a quantos tipos de produto? Somente um nesse caso. E aqui eu pego um tipo de produto só. Ele pode estar relacionado a quantos produtos? Então, no caso, é N, tá? Então, a gente vê que a gente também vai ter cardinalidade. A gente vai ter a cardinalidade mínima e a máxima, tá? Então, aqui quando ele traz apenas uma cardinalidade, que ele poderia trazer assim, né? Eu ter 0, N, e aqui o losango, e 1, 1. Que seria trazendo aqui a cardinalidade mínima e máxima, mínima e máxima. Mas quando ele traz só um valor aqui, no caso esse aqui é o N, e aqui é 1, né? A gente está considerando somente
a cardinalidade máxima, tá? Mas é assim que a gente faz a interpretação aqui e análise de cardinalidade de um diagrama de entidade e relacionamento. Então, essa questão aqui está incorreta, porque um tipo de produto, tá, pode estar associado a vários produtos e não a um produto só, tá? A gente vai ficando por aqui. 3 questões importantes aqui de banco de dados. Eu reforço aqui a inscrição aqui de vocês, deixa o like, deixa o comentário, compartilha esse vídeo com quem está estudando. Revisão de hoje foi uma revisão legal, a gente conseguiu aí trabalhar um pouco sobre os modelos de entidade e relacionamento, diagramas de entidade e relacionamento, entender o que é uma entidade, como é que ela se transforma numa tabela, o que é o que, né? A gente tem aqui o losango sendo a tabela, os atributos sendo as colunas da tabela e assim sucessivamente. Então, todos esses conceitos são muito importantes e aprender a analisar uma estrutura dessa de um diagrama, tá? É muito essencial aqui para a prova da gente. Então, curte, compartilha, comenta, ajuda a engajar aí o nosso canal. Nosso canal está crescendo aos poucos e com a ajuda de vocês vai crescer muito mais para a gente trazer muito mais conteúdo aqui de tecnologia da informação, tanto para a prova de vocês quanto para quem está precisando estudar TI para outras provas. Então, até a próxima aula, fiquem com Deus e até mais.